Se prepara, Dinha, se Querido prepara. Padre Francisco, responsável primeiro desta paróquia, queridos padres Washington e Maciel, Joãozinho, da Forania, e os padres Damião e Jaci, brasileiro, e Jackson, da Sede de Cajazeiro, nossos vizinhos que vieram celebrar conosco, todos os servidores do altar, todo o povo de Deus, as lideranças, as autoridades aqui presentes, que vêm todos os anos para esta celebração, faz parte da vida do nosso povo, esta presença das nossas lideranças. Só gostaria que a gente não deslocasse o foco da celebração. E vou pedir ao Padre Francisco que no próximo ano prepare um lugar especial para todos os políticos, misturados, sem caravana. Aqui não deve ter caravana de políticos, não. É todo mundo batizado, devoto de Santo Antônio. Eu que vou fazer a lista dos nomes e colocar misturados. Para que na hora que Jesus estiver falando na liturgia da palavra, não se dê a palavra a mais ninguém, só a Jesus e ao próprio Deus que Ele fala. Isto é uma correção fraterna pública, porque a tradição muitas vezes precisa ser corrigida. O pai sempre corrige os filhos quando precisa. Então, o bispo da diocese tem a responsabilidade de corrigir quando vê alguma coisa que não está de acordo com a verdadeira tradição da igreja. Meus irmãos e irmãs, quero respeitosamente dizer a vocês que eu estou concluindo o projeto da visita a todas as paróquias e municípios da Diocese de Patos. São 38. Só faltam 2 municípios, São José de Princesa, já passei por lá, mas não fiz a visita oficial, e o município de Salgadinho, da paróquia de Assunção. Digo a vocês com muita alegria, que povo de fé, que diocese fervorosa, é a diocese de Patos, a diocese com todo uma piedade genuína, com história de fé belíssima. Gostaria muito que isso continuasse. Eu tenho certeza que vai continuar. Por que vai continuar? Porque a fé plantada no coração da gente, cultivada, não morre. A festa do padroeiro Santo Antônio aqui é uma forma de atuar a fé de vocês, os padres com as comunidades, piedosamente preparam 13 noites de oração, 13 dias de preparação para a grande festa, a festa de Santo Antônio. E além daqueles elementos populares, devocionais a Santo Antônio, dos namorados, dos casamentos, das coisas perdidas, que são muito importantes, nós queremos dizer que o mais importante são os elementos fundamentais da doutrina pregada, anunciada por Santo Antônio. Santo Antônio era um jovem. Quando resolveu
e seguindo o exemplo de São Francisco de Assis, ainda em Lisboa, em Portugal. Ele não é italiano, Santo Antônio de Pádua, da Itália, mas ele morreu a caminho de Pádua. Ele não viveu praticamente, ele era de Lisboa. Frei Fernando. E quando depois recebeu este nome religioso, era Fernando de Lisboa, ele foi chamado de Frei Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua morreu aos 26 anos de idade, após uma vida dedicada ao Evangelho, à teologia. Para vocês terem uma ideia, a gente tem a impressão que Santo Antônio era um jovenzinho simples, assim, que a gente só devota a ele algumas devoções, mas ele foi um grande teólogo, por isso ele traz Jesus no braço. Ele foi um grande anunciador de Jesus, ele foi um grande místico, foi um grande homem de fé. São Francisco de Assis vinha em Santo Antônio um grande modelo de sacerdote. Claro que eu estou dizendo aqui é para a gente desprezar a devoção popular a Santo Antônio. Não! Continue, senhoritas, moças, e senhores rapazes, pedindo a ele, por intercessão dele, de arrumar namorado, principalmente as moças velhas. Serve também para as viúvas. Peça. Primeiro peça para se aposentar. E a aposentada me ajuda muito a casar as viúvas. As moças peçam a Santo Antônio, mas não é só para pedir um casamento, não. Peçam um casamento bom para formar uma boa família. Peçam para ser um bom pai e uma boa mãe de família, educador da fé, testemunhador da fé em Cristo Jesus. Na festa deste ano foi trabalhado o tema da fé, por causa do ano da fé, proclamado pelo então Papa Bento XVI, no dia 11 de outubro do ano passado, o ano da fé. E este ano continuamos, o Santo Padre Papa Francisco continua a programação, é o calendário para o ano da fé. E nós queremos continuar rezando, pedindo a Deus a graça de rezarmos, professarmos e testemunharmos a fé. A graça de testemunhar a fé é missão nossa dos batizados e batizadas. Testemunhar a fé no mundo de hoje. Este mundo confuso, este mundo complexo, este mundo fragmentado dos valores, precisa ser incrementado, pelo Evangelho, pelo nosso testemunho. Jesus, no Evangelho de hoje, diz algo que eu fico impressionado. Ele diz: olha, é preciso anunciar que o reino já está no meio de vós, e vocês verão que o reino estará no meio de vós quando os cegos forem curados, recuperarem a vista, quando os doentes forem curados, quando os presos forem libertados, quando não houver mais a escravidão.
sofrimentos do dia a dia. É fácil o bispo ficar falando isso aqui. O bispo tem vida boa, o bispo onde vai, tem galinha capoeira, arroz de festa, farofa, tudo de bom. E se o bispo não for direito, o povo ainda pergunta, não gostou, não, seu bispo? Não paga nada. Entra, sai, não paga nada. Carro, casa, o necessário para a minha missão, meu trabalho. Mas não acontece assim com o seu João, com Dona Maria, com os nossos homens e mulheres da nossa região, lutadores e trabalhadores. A vida é dura. A vida é dura. Por isso eu peço encarecidamente aos nossos irmãos e irmãs responsáveis que receberam uma missão divina de cuidar também do nosso povo. O que seria de nós sem nossos políticos dedicados e esforçados? Mas o que será de nós se esses mesmos homens e mulheres não assumirem a sua missão de verdade? Vamos implantar o reino de Deus no meio de nós com mais vida. Eu queria pedir aqui às autoridades o que eu pedi no dia 16 de fevereiro, no dia da minha posse como bispo diocesano de Patos, e tenho dito isso em outras ocasiões. Melhorem as bacias das nossas micro-barragens, dos nossos açudes, quando nós passamos a margem da BR, vemos principalmente na região do Cariri, várias barragens com a terra rachada. Deu uma chuvinha, mas não ajudou a água. Façam um desassoreamento, façam uma limpeza, arrancam o pedra do sangue, tira o esqueleto da vaca morta, façam uma limpeza, aprofundem, impermeabilize, para que quando chegar uma poça de água, demore mais, permaneça mais tempo, e assim estaremos aliviando o sofrimento. Claro que nós não podemos fazer chover, nós não vamos mudar o clima deste sertão paraibano, nós não vamos mudar, mas podemos aliviar muito e em muito o sofrimento do nosso povo. O bispo não está fazendo aqui um discurso político não, viu? É um discurso do Evangelho. O reino de Deus está no meio de nós. Quando há as condições dignas de vida, quando há saúde, quando há educação, quando há dignidade, quando há lazer para os nossos jovens, não adianta fazer campanhas e campanhas anti-droga, anti-violência, se não dermos as condições. Hoje eu conversava com duas senhoras na minha casa quando tomava café, e ela dizia assim: bairro tal só tem gente ruim em Patos. Toda hora a gente sabe de assaltos e violências. Eu disse para ela: a senhora sabe por que é que eu não sou ruim também? Porque eu tenho tudo. A gente pode ter, tem gente que tem quase celular, não se pode estar mais na bolsa. Ou pelo menos tem um celular com 3, 4 chips. Não é verdade? E o menino de 14, 15 anos passando necessidade lá no transporte do Ipatos, que para ficar bonito as pessoas mudam os nomes, que agora tem um mundo passa para Vila da Roupa. Nós gostamos de amaciar as realidades. Aí esse jovem não tem nada. Eu não estou defendendo a violência e o crime. Eu estou dizendo que a violência é algo construído e permitido na nossa sociedade pelas situações de vida e de vida, nossa juventude, nossos pobres. Eu não sinto vontade de ter o celular, roubar o seu celular. Eu tenho medo. Eu estou dizendo isso para lembrar que nós é quem somos responsáveis pela construção desta sociedade nova, que prefigura o reino de Deus no meio de nós. E o Evangelho continua
dizendo que os discípulos de Jesus devem fazer isso com habilidade e com pressa. Não pode ficar pelo caminho, não pode se interromper pelas estradas, não devem ficar presos às riquezas, devem ir anunciar o reino. Não devem se preocupar com mais nada, porque o operário tem direito ao seu sustento. O reino de Deus está no meio de nós e devemos levar a paz, e esta paz vai e volta. Se ninguém aceitar esta paz, ela volta para o coração daquele que a pregou. A paz faz parte da construção do reino. Eu quero parabenizar todas as lideranças da sociedade, porque eu fiquei sabendo que também os municípios estão ajudando de alguma maneira as autoridades neste movimento, nesta mobilização contra a droga, problema meu e seu. Esse é o slogan da campanha. Lembrar que nós somos responsáveis por essa construção de paz. Não vamos deixar nossas cidades bonitas, simples, pacatas e ordeiras se tornarem palco de drogas e de violência. E isto se resolve oferecendo melhores condições de vida, principalmente para nossas crianças, nossos adolescentes e jovens. Santo Antônio, olhe com carinho para a nossa juventude. Dentro do programa do Ano da Fé está contemplado a Jornada Mundial da Juventude, nos dias 23 a 28 de julho, no Rio de Janeiro, com a presença de jovens do mundo todo e da sua santidade o Papa Francisco. Queremos que a Jornada Mundial da Juventude seja um momento de evangelização e de animação para o testemunho da fé da nossa juventude. Nossa juventude tão bela. Eu repito, ao visitar todas as paróquias da Diocese, eu me encontrei com uma juventude belíssima, do ponto de vista físico, humano, jovens belíssimos, humanizados, jovens educados. Que beleza! Mas devemos nos preocupar, porque às vezes eu me encontro com os jovens saudáveis, mas não me encontro com os jovens da periferia, não me encontro com os jovens que não têm o sapato para vir à missa, que não têm a camiseta, a roupa bonita para vir à igreja, que estão lá na periferia, estão distantes de nós. Mas vamos cuidar para que a nossa juventude se anime com essa jornada e possamos ter uma evangelização dos jovens feita pelos próprios jovens em nossas comunidades. Eles que receberam do Santo Padre Papa este grande chamado de envio, anunciar o Evangelho por toda parte. Quero agradecer ao Padre Francisco, porque tão gentilmente me informou sobre a programação da festa de hoje, fez questão que o bispo viesse presidir esta missa. E eu quero dizer mais uma vez o que eu disse na visita quando eu cheguei aqui há uns meses atrás. O bispo é para ser o pastor das ovelhas. Por isso, no chapéu do bispo, se vocês estão vendo no chapéu do bispo, tem um pastor com um cajado e umas ovelhinhas ali por baixo. Vem? Isso não é só para enfeitar a cabeça do bispo, não, viu? Isso é para dizer que o bispo tem uma missão, tem uma tarefa, uma responsabilidade de conduzir o rebanho, de orientar o rebanho, de pregar o Evangelho, de confirmar a comunidade na comunhão da fé. E é para isso, Padre Francisco, que eu estou aqui hoje, para confirmar de novo essa comunidade e para reafirmar o propósito de comunhão pastoral, de comunhão espiritual desta igreja de Piacó, desta igreja de Santo Antônio, toda a Diocese de Patos. Que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus,
a viver a missão, a viver anunciando o Evangelho, sendo, como disse o profeta na leitura de hoje, o óleo da alegria para tantas pessoas que precisam da dignidade